Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui aos Arquivos Secretos do Medo. E é isso aí, eu agradeço a todos aí, tenho recebido e-mails, o pessoal aí deixando nos comentários aí. Que bom que vocês estão gostando, fico bem feliz mesmo e eu espero aí que vocês continuem gostando cada vez mais e acompanhando o canal aí, beleza? Agradeço demais. E hoje nós vamos falar aí sobre um caso que chocou o Brasil. Ele aconteceu em 2012, foi o caso envolvendo ali o dono, né, o proprietário lá da empresa IOC, uma empresa muito famosa aí no nosso país, e que ele foi assassinado pela esposa, a Elise Matsunaga. Então nós vamos ver um pouco mais aí desse caso incrível, né, porque vocês sabem que a realidade ela é mais assustadora que a ficção. Bom pessoal, o caso aí aconteceu, né, em 19 de maio de 2012 em São Paulo, envolvendo aí o casal Elise Araújo Kitano Matsunaga, de 30 anos, e o marido dela, o Marcos Kitano Matsunaga, de 42 anos. O Marcos conheceu a Elise por um site de relacionamento e, segundo testemunhas, a Elise nesse site ela se oferecia como garota de programa. Então, depois de um tempo do Marcos ter esse relacionamento com ela, eles acabaram se casando. E a Elise, então, depois de um tempo de casado, começou a desconfiar ali que o Marcos estava saindo com outra pessoa, estava traindo ela. Então o que aconteceu? Ali a Elise ficou grávida. E por causa dessa gravidez, essa briga aí deu uma parada, né? Durante a gravidez aí, eles seguraram ali e as coisas esfriaram e melhoraram. Depois que a criança nasceu, um tempo depois, esse ciúme e essa desconfiança se reacendeu e a Elise então contratou um detetive particular para descobrir o que realmente estava acontecendo, e foi constatado mesmo que o Marcos estava tendo um caso com outra mulher. E a Elise, voltando de viagem, eles se encontraram ali, ela começou a discutir com ele e pressioná-lo, e ele acabou admitindo, né, que estava tendo um caso, e ela, enfurecida, ela pegou uma arma e disparou contra ele. Segundo ela mesma, né, ela deu lá o testemunho, o relato dela lá, ó, a confissão para a polícia que ela que assassinou ele com um tiro. Ela deixou o corpo dele ali por algum tempo. Ela, no lugar que ela deu o tiro, ela arrastou ele para o quarto de hóspedes e deixou lá um tempo. Então depois ela foi lá e desmembrou o corpo dele, esquartejou, tirou os braços, as pernas e a cabeça. E ela tinha o intuito de trazer aqui para o Paraná as 3 malas com o corpo do Marcos desmembrado, mas ali ela, saindo de São Paulo, ela desistiu, e numa cidade próxima ali que se chama Cotia, na zona rural, num matagal, ela dispensou ali os sacos de lixo que estava o Marcos dentro, que posteriormente foi achado e a polícia foi acionada. Vamos conferir aí mais um pouco dessa história, vamos ver aí quem era o Marcos Kitano Matsunaga, quem era a Elise Araújo Matsunaga, e o que diz o laudo aí. Foi feito mais um exame aí depois da morte do Marcos, cerca de 1 ano depois, e o que diz esse exame? Ele estava vivo, ele não estava vivo? Vamos acompanhar aí e ver mais um pouco dessa história? Em 19 de maio de 2012, o presidente da empresa IOC, Marcos Kitano Matsunaga, foi assassinado com um tiro a queima-roupa de sua então esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, durante uma fervorosa briga do casal por conta das traições de Marcos. Após disparar contra o marido, Elise percebeu sua morte instantânea e, visando desaparecer com o corpo da vítima, o corta em vários pedaços para colocá-los em 3 grandes malas de viagem e abandonar em um local que não deixasse suspeitas de seu envolvimento no crime.
O casal se conheceu em 2004 através de um site de relacionamentos, o qual Elise utilizava para se oferecer como prostituta. Marcos era casado, mas manteve relacionamento extraconjugal com Elise durante 3 anos, até que decidiu se divorciar para casar com a moça em 2009. Viveram em perfeita harmonia até meados de 2010, quando Elise começou a desconfiar que estava sendo traída. Contudo, com sua gravidez no final de 2010, o casal se reaproximou. Ocorre que nos anos subsequentes a desconfiança de Elise volta à tona e a partir de então brigas e desentendimentos começaram a fazer parte da vida do casal. Atordoada com a dúvida acerca das traições enquanto fazia uma viagem até a sua cidade natal, localizada no Paraná, Elise contratou um detetive particular para espionar seu marido e descobrir se realmente estava lhe traindo. No mesmo dia em que viajou, isso é, no dia 17 de maio de 2012, Marcos jantou em um restaurante de luxo em São Paulo com sua amante e passou a noite com ela no Hotel Mercury da Vila Olímpia. O detetive tirou foto do encontro e informou tudo a Elise, que antecipou sua volta da viagem para o dia 19 de maio de 2012, dia em que ocorreu o crime. De volta a São Paulo, Marcos buscou Elise e a filha do casal de 1 ano e a babá no aeroporto, de modo que todos chegaram em casa por volta das 18h30. A babá logo foi dispensada, ficando apenas a família na residência. Por volta das 19h30, Marcos desceu de elevador para buscar uma pizza. Foram suas últimas imagens com vida. Isso porque, ainda com tudo engasgado, Elise resolveu tirar satisfações com Marcos sobre o que havia descoberto, alegando que não iria admitir esse tipo de comportamento. Marcos ficou furioso, xingou a esposa e lhe desferiu um tapa no rosto. Ainda enfurecido, continuou os xingamentos, que ficaram mais ofensivos, bem como ameaçou Elise de perder a guarda da filha e nunca mais vê-la, de modo que, ao se expressar, se elevava ao patamar superior à moça e ironizava seu passado. Diante de todo o fervor da discussão, Elise percebeu que Marcos estava perto de uma das armas de fogo que havia na casa. Na verdade, por possuir em posse de arma de fogo, o casal tinha uma coleção de armas. Assim, temendo que ele pudesse se utilizar da mesma, Elise corre ao outro cômodo da residência atrás da outra arma de fogo que, segundo o que disse em seu depoimento à polícia, seria apenas para intimidar Marcos. Com a arma de fogo já em suas mãos, apontou para Marcos, o qual, mesmo diante da ameaça, continuou com as ofensas. Elise disparou. O tiro acertou a cabeça do marido, que morreu na hora. Para não levantar suspeitas do seu envolvimento no crime, Elise resolveu se livrar do corpo de Marcos. Como havia feito cursos de técnica em enfermagem, conhecia as nuances do corpo humano. Razão pela qual resolveu esperar o sangue coagular para que pudesse destrinchar o corpo do marido, sabendo também que deveria começar pelas partes em que havia apenas ligamentos, pois seria mais fácil de cortar. Elise esquartejou Marcos em 6 partes: cabeça, braços, tórax e pernas. Após isso, colocou seus restos mortais dentro de diferentes sacos de lixo, literalmente embalando os pedaços para colocar dentro das malas de viagem, de modo que pudesse sair do prédio sem maiores questionamentos acerca do que carregava. No dia 20 de maio de 2012, por volta das 11 horas, Elise saiu do apartamento carregando 3 malas grandes de viagem com o corpo de Marcos dentro, rumo ao Paraná. Porém, no meio do trajeto, refez o percurso e decidiu que não iria sair do estado de São Paulo, abandonando o corpo de Marcos em uma rodovia localizada em Cotia, interior de São Paulo. O corpo foi encontrado no dia 23 de maio de 2012 e encaminhado para investigações pelo DHPP. No dia 4 de junho de 2012, identificaram que a vítima se tratava do famoso empresário Marcos Kitano Matsunaga, até então desaparecido. O laudo da exumação. Para a promotoria, o exame indica que Marcos foi morto com crueldade. Ainda estaria vivo enquanto era esquartejado. Os defensores da ré dão outra versão sobre o documento. Ele morreu logo após o disparo. No entendimento da acusação,
Elise premeditou o crime, queria o dinheiro do seguro de vida e da herança de Marcos, e atirou nele e o decapitou enquanto ele ainda estava vivo. A defesa discorda, alega que Elise só atirou porque foi agredida por Marcos quando descobriu que era traída pelo marido. Posteriormente, outro laudo foi pedido pela defesa de Elise e foi inconclusivo. Não conseguiram afirmar se Marcos foi realmente esquartejado enquanto ainda estava vivo ou não. Quando as autoridades assistiram os vídeos gravados pela câmera de segurança do prédio em que a família Matsunaga morava, a principal suspeita de ter matado o empresário, Elise, que confessou o crime, e ainda no dia 4 de junho foi decretada sua prisão temporária. No dia 6 de junho de 2012, a polícia começou a fazer a reconstrução do crime. A acusada estava presente e colaborou de modo que fora findada apenas no dia posterior, ou seja, 7 de junho de 2012. Quando o prazo da prisão temporária expirou, houve a conversão em prisão preventiva. Elise permaneceu presa desde o dia 4 de junho de 2012 no presídio de Tremembé, Vale do Paraíba, até o dia de seu julgamento, que aconteceu em 5 de dezembro de 2016. Elise Kitano Matsunaga foi denunciada por homicídio qualificado com 3 qualificações e ocultação de cadáver. A vítima. Marcos Kitano Matsunaga nasceu em São Paulo e faleceu na mesma cidade aos 42 anos, vítima de um assassinato promovido por sua então esposa Elise Matsunaga. Seus avós fundaram a empresa de ramo alimentício Yoki em 1960. Frequentou as melhores escolas paulistanas e, ao concluir o ensino médio, estudou administração na FGV para que pudesse assumir a empresa construída pela família. Seu assassinato ficou conhecido como o caso Yoki, justamente por ser o presidente e herdeiro da empresa. O julgamento. O julgamento de Elise Kitano Matsunaga se iniciou no dia 28 de novembro de 2016 e a sentença só foi proferida no dia 5 de dezembro de 2016. A acusação defendia a tese de que a ré deveria ser condenada por homicídio qualificado com incidência de 3 qualificadoras: motivo torpe, vez que teria cometido o homicídio por vingança e dinheiro; meio cruel, pois a vítima ainda estava viva quando houve o esquartejamento; e por meio que dificultasse a defesa da vítima, tendo à vista que o tiro dado foi a queima-roupa. Além disso, também pugnava pela condenação no crime de destruição e ocultação de cadáver. A defesa sustentava que o homicídio se deu em defesa da ré, que diante do contexto que aconteceu se sentiu ameaçada por Marcos e agiu antes dele, razão pela qual não havia sentido a qualificadora do motivo torpe, bem como a vítima só foi esquartejada após o falecimento, o que levava ao descabimento da qualificadora do meio cruel. No dia 5 de dezembro de 2016, Elise Kitano Matsunaga foi condenada a 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado, por ter dificultado a defesa da vítima, e a 1 ano e 2 meses e 1 dia pelo crime de destruição e ocultação de cadáver, ou seja, deveria cumprir 19 anos, 11 meses e 1 dia de pena. Após a prolação da sentença, a defesa manifestou interesse em recorrer, sob o argumento de que a dosimetria da pena foi equivocada, tendo o juiz elevado demais a pena, não estando esse quantum de acordo com a vontade dos jurados. No dia 25 de abril de 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo analisou os recursos interpostos tanto pela acusação quanto pela defesa e, por decisão unânime, o quantum de pena estabelecido no julgamento foi mantido. Elise Matsunaga hoje está em liberdade condicional desde 2022. Adotou seu nome de solteira, Elise Araújo, e trabalha como motorista de aplicativo em Franca, interior de São Paulo. E é isso aí, pessoal. Agradeço vocês demais aí por ter acompanhado. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aí nos comentários. Manda um e-mail para mim. Vou deixar aqui o e-mail para vocês. Está aqui o e-mail. Manda um e-mail. Deixa o seu comentário que eu leio todos, eu respondo todos, beleza?
E outra também, pessoal, tem também aí o Arquivos Secretos do Medo nas outras redes sociais. Então vou deixar aqui, ó, nas redes sociais vizinhas, aí você pode também ali trocar ideia, assistir um pedaço ali também, entendeu? Vai lá e me fala lá também se você tá gostando, beleza? Eu agradeço demais aí, eu tenho recebido muitas mensagens aí das pessoas nos comentários de incentivo, que estão gostando, que gostaram da iniciativa, e isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, isso daí, esse feedback que alimenta a gente, que põe a gente pra frente e dá a sua opinião, que é para melhorar e cada vez mais, beleza? Agradeço demais aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, valeu mesmo. Tchau.